Você tem vergonha de vender, minha imperatriz? Vamos conversar sobre isso no nosso encontro, nessa live aí de hoje, dessa terça-feira, lives nessa semana às 18h30, aí toda semana. E aí, me conta se você se encaixa nessa pergunta, se ela faz sentido para vocês, enquanto o Instagram vai avisando aí para quem nos acompanha por aqui, que estamos ao vivo, certo? Vamos lá, que esse assunto é bacana, só que é uma live direto ao ponto, tá? Então, eu vou ser bem direta aqui nas informações para contribuir para você. Vou botar o microfone. Pronto, microfone aqui instalado. Veja se qualquer coisa você... Deixa eu tirar aqui a baguncinha. E... bem-vinda quem foi chegando aqui. Deixa eu colocar esse microfone, senão na mão não vai ficar muito bacana, né? Vamos conversar, como eu disse, direto ao ponto sobre esse assunto de quem tem vergonha de vender, tá? E a gente se encontra hoje aqui, peraí, microfone instalado, certo. Encontra hoje aqui às 18h30, quarta e quinta-feira também às 18h30. Aliás, quinta-feira é feriado, né, gente? Quinta-feira é feriado, certo? Então, fiquem atentos com relação às informações aqui. Sempre nos stories eu passo as informações aí atualizadas, tá? Das confirmações de lives, dos temas das lives, mas o mais importante é que se você ainda não se inscreveu para o nosso Materialização do Dinheiro, ele tá acontecendo nessa semana, tá? E amanhã de manhã já vai ser liberado o vídeo número 2, do episódio número 2, e ele tá incrível, eu tava acabando de repassar aqui a organização, a edição do vídeo, tenho certeza que você vai adorar, tá? Então, ali na entrada do nosso Instagram tem o link de inscrição, já se inscreva ali. Mas como eu disse aqui, uma live direto ao ponto sobre essa questão de vergonha de vender. E primeiro, claro, deixa eu me apresentar, eu sou a Gabriele e eu te ensino sobre a forma que você vai ativar o fluxo do teu dinheiro para realizar os teus desejos, tá? E isso é feito através da tua parte emocional, da tua estruturação emocional e todo o contexto alquímico, tá? Então, esse é meu papel aqui como tua mentora de dinheiro, porém através de estruturação emocional, tá? E aí eu quero te trazer um ponto de vista para você pensar, para você refletir hoje sobre problema versus solução quando a gente fala do assunto de vergonha de vender, tá? Quem aqui se identifica com isso? Quem aqui já percebeu que teria alguma vergonha no momento de vender? E eu pergunto para vocês assim, de forma assim tão direta, porque eu já percebi há tempos atrás que eu tava nesse lugar, que eu era essa pessoa, né, que me apresentava com vergonha de vender aquilo que eu tava oferecendo, tá? E aí, gente, que se você sente isso dentro de você, ou já sentiu, ou enfim, percebe agora, que tem essa vergonha de vender, de repente você nunca parou para pensar sobre isso, eu posso te garantir, te dizer que sim, isso atrapalha bastante. Isso é um grande problema hoje para você faturar, para você fazer dinheiro, ganhar dinheiro, enfim, como você quiser denominar, tá? É sim um grande problema e você precisa resolver isso, tá? E aí tem algumas coisinhas por trás desse problema da vergonha, tá? E aí tem algumas coisinhas bem desagradáveis, talvez eu trazer aqui para você, mas eu tenho que te falar a verdade de algumas coisas que podem ter por trás, tá? Eu fiquei bastante chocada quando eu fui descobrindo e percebendo esse tipo de situação, né, relacionada ao que poderia ter por trás da vergonha de vender, tá? Então, uma das coisas que é essa que pode ser um pouco mais chocante para você, é que por trás desse sentimento, primeiro que o sentimento de vergonha, ele é um sentimento que ele tem uma frequência energética muito baixa. Lá dentro do Materialização do Dinheiro, eu estou explicando para vocês sobre essa questão de frequência energética, esse tipo de assunto, e falo mais detalhadamente ainda dentro aí dos cursos, tá? O fato é que realmente a vergonha, ela tem uma frequência energética muito, muito baixa.
E quando a gente está falando em fazer dinheiro, a gente precisa de uma frequência energética aqui em cima, muito, muito alta. Porque o dinheiro, ele não vai se atrair por esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento de vergonha. Ele vai se atrair por sentimentos mais elevados, como alegria, alegria, amor, paz, né? Esse tipo de sentimento. Não a vergonha. Então, uma pessoa que ela está nutrindo esse sentimento de vergonha, e principalmente no fato e na situação de vender algo, será que nós estamos falando de uma pessoa que de repente tem algum sentimento inconsciente, como eu muitas vezes coloco aqui, que são sentimentos inconscientes, que a pessoa não tem essa percepção clara, mas que ele está ali, que é de se sentir um pouco melhor do que os outros. Entendam que isso é algo inconsciente. Então, um se sentir melhor do que outras pessoas a ponto de, não, peraí, eu me sinto melhor que o outro, então faz sentido esse produto que eu estou vendendo, esse curso que eu estou vendendo. Então, assim, o que tem por trás de uma venda, de uma situação que a pessoa se coloca nessa forma de como se fosse uma vergonha para vender, tá? Então, sim, inconscientemente pode ter aí alguma trava emocional, algum bloqueio emocional de essa pessoa. Eu sou melhor que o outro, então eu não preciso. Tanto faz eu vender, porque afinal de contas eu não estou precisando do dinheiro da outra pessoa. Não é uma questão de precisar do dinheiro da outra pessoa, tá? Até porque uma pessoa que se coloca numa situação, numa posição como se fosse precisando de algo, já está começando errado. Porque quando você joga necessidade, apego para o universo, ele vai te devolver isso. Então, no quesito dinheiro, se você está apegada ao dinheiro, se você está apegada ao dinheiro vir na tua mão, se você está apegada nesse sentido, se você não solta isso, você vai receber mais disso. Então, por exemplo, as pessoas que estão numa situação de dívidas, numa situação financeira bem complicada, se não focarem no fazer dinheiro, no desapegar das situações, vão ter mais dificuldade de fazer o dinheiro, porque se tem dívida, se tem problema com dinheiro, o foco não é na dívida, o foco não é na conta chegando, o boleto, não é nesse lugar que tem que estar o teu foco, pelo contrário, o teu foco tem que estar em trabalhar, ajudar as pessoas, e, como consequência, vai tendo entrada de dinheiro. O teu foco tem que estar no servir, tá? Falando em servir, me lembro também em uma das aulas do Materialização, na verdade a aula 1, a aula 2, que é a que vai para o ar amanhã, porque como eu estava editando o vídeo, então ela está muito presente aqui na minha mente. Então, eu falo bastante sobre o servir, né? O servir a vida. E quando você serve, você tem o dinheiro como uma recompensa. Isso está explicadinho na aula 2, tá? Então, é importante que você perceba quem tem essa sensação de, tenho vergonha de vender aqui. Vergonha por quê? Né? Então, eu sei que é forte, mas veja se não tem essa sensação assim, mas se sente melhor do que o outro se sente melhor do que o outro para vender, tá? Então, é importante que se olhe, tenha esse olhar aí da humildade. O que tem por trás aí que de repente tem que esmiuçar, trabalhar emocionalmente, limpar, como eu tanto falo aqui, e que de repente você precisa resolver aí na tua vida, tá? Então, trabalhar a humildade quando a gente tá falando em vender sem vergonha, né? Literalmente, é você virar uma sem vergonha, né? Olha que interessante, olha que bacana, né? Essa expressão, ela parece uma expressão de xingamento. A pessoa vai fazer algo sem vergonha, como se fosse algo feio, né? Por quê? Porque perceba o quanto muitas vezes a gente é martelado com informações, como se essas informações, elas simplesmente fossem ali, assim,
certas e erradas, certo? Então, no momento que você está lidando na tua vida com situações que são como se fossem carimbadas, tá? Você acaba, assim, tendo um pouco mais de dificuldade de lidar com isso, tá? Então, muito, muito cuidado sobre você se colocar em caixas, você se colocar em caixinhas. Ah, meu Deus, sem vergonha é feio. Não, mas para você fazer determinadas coisas na tua vida e principalmente para você prosperar, para você fazer teu dinheiro, para você crescer financeiramente, para você ter um negócio, você não vai poder viver com vergonhinha para cá, com vergonhinha para lá. Isso é algo infantil. Então, quando a gente está falando aqui em problema versus solução do assunto vergonha para vender, um ponto importante é que é um grande problema você se colocar nessa posição. Você manter esse tipo de sentimento em você, tá? E ficar com uma sensação de que também, assim, isso é menos-valia, percebe? Você se colocar numa situação que, de repente, o teu produto, ele é inferior, tá? Como se ele fosse... você mesma se colocando numa situação como se você fosse inferior a outras pessoas, outras situações, e aí como se você então tivesse essa vergonha como uma linha de frente, né, como se fosse uma proteção para aquilo que você está conversando, para aquilo que você está falando, para aquilo que você está oferecendo, tá? Então, muito cuidado de se não tem algo por trás aí que aconteceu lá na sua infância, tá? E que pode estar dificultando hoje o teu comportamento perante as situações que você tem para resolver, para fazer, tá? Com relação ao teu dinheiro, com relação às tuas vendas. E um outro ponto que é um problema quando a gente fala sobre vergonha de vender é você se sentir e se deixar parar por preocupação do que os outros vão pensar, tá? Então, se você fica parada pensando e se importando com aquilo que as outras pessoas vão falar, você não vai fazer nada na tua vida, nem sai de casa, porque se você colocar o pezinho para fora da rua ali, você já vai estar com problemas, porque as pessoas, elas vão ter a opinião delas, assim como você tem a tua, enfim. Então, se você ficar deixando a opinião dos outros te parar, você não vai fazer dinheiro, você vai continuar estagnada, você vai continuar na escassez, você vai continuar sem evoluir, vai continuar reclamando, vai continuar com N problemas dificultosos na tua vida. E não é para isso que você está aqui. Pelo contrário, hoje... e aqui tá misturando na minha cabeça, agora eu não sei se é sonho, se é alguma coisa que eu vi, tá? Mas a imagem que me veio aqui é, às vezes, as pessoas reclamando das situações que elas se encontram financeiramente, mas, de repente, tá só na internet, como se diz, gastando tempo. Aí, nesse caso, eu vou usar a palavra gastar. Gastando tempo, vendo coisas ali aleatórias, nada que vai realmente contribuir com o teu fazer dinheiro, que aí eu te pergunto, hoje, o tempo que você vem gastando, nesse caso é gastando mesmo, na internet, ou às vezes em diversas coisas assim, aleatórias, e só em coisas gratuitas, então, como se fosse pulando de galho em galho, em um conteúdo atrás do outro, lives, e até eventos gratuitos, mas ficando só nesses conteúdos gratuitos. E aí, o quanto você poderia estar ali perdendo tempo, até realmente dá para dizer isso, nesse tipo de conteúdo gratuito, em vez de você ir para o outro lado, né, do celular e fazer com que você leve a tua mensagem para as pessoas e, consequentemente, você venda ali alguma consultoria de algum assunto que você sabe muito, crie um produto teu para que você venda esse produto e que você tenha dinheiro no teu bolso,
tá? E saia das dívidas. Algumas pessoas que eu conversei nas últimas semanas e que relataram, Gabriela, eu tô com muita dívida, tal, como que eu faço? A pergunta que eu fiz para elas, o que você trabalha, né? Você trabalha como carteira assinada, você trabalha como contrato, alguma coisa assim, e todas elas tinham trabalho fixo, né? A carteira assinada. E aí eu perguntei, e quais são os seus planos, né? Qual é a tua estratégia para você sair dessas dívidas? Por quê? Porque uma carteira assinada, você tem um salário que você já sabe que você vai receber, vai descontar lá os impostos, você vai receber tanto líquido na tua conta. Aquele salário vai mudar? Olha, se você for promovida, talvez ele aumente, porque não sei hoje em dia quanto que aumenta um salário se uma pessoa é promovida, 300, 500, R$ 1.000 talvez, ou muitíssimo mais, dependendo do cargo que você atinge, não tenho ideia, vocês me corrijam, por favor, me informem. Mas eu tenho certeza que você vendendo algo seu, que você vendendo o teu conhecimento, e não tendo vergonha para fazer isso, que é o tema de hoje, você com certeza você vai fazer dinheiro maior, dinheiro mais rápido, dependendo da estratégia, dependendo da condução que você tem para chegar lá. Porque se você fica pipocando, né, de um conteúdo para o outro e não decide por um treinamento específico, por um método específico, você não chega a lugar nenhum, tá? Então, perceba que também problema seria você ficar aí, como eu tinha dito, preocupada só com o que os outros vão pensar. A grande questão é que de toda essa problemática que eu trouxe aqui para você, sobre você ter vergonha de vender as suas coisas, o seu produto, enfim, o que você tem, é que isso traz consequências. Fato é que na nossa vida humana, toda consequência, todo problema tem uma consequência, tá? Então, qual seria a consequência aqui? A consequência de você, porque tá com vergonha de vender, é travar o teu dinheiro, tá? Se colocar em posição de dívidas, tá? Então, além de você ficar, por exemplo, se tá com vergonha de vender, não vai vender. Então, vai travar as vendas. Já começa que trava as vendas. No momento que trava as vendas, você já começa a embolar um monte de conta, porque você não está conseguindo pagar, porque você não está vendendo, você está com vergonha de vender. Você está com vergonha de vender, mas não vai conseguir pagar as contas. Aí provavelmente vai ficar com vergonha de não pagar a conta, ou vai assumir e chega, não tenho vergonha de vender, foda-se, vou vender porque eu vou pagar a conta. Só que é que tá, sem foco na conta. É foco no fazer dinheiro, né? Então, é assim, como você vai organizar todo esse teu conjunto para não chegar nas consequências de você ficar com vergonha de vender, tá? Por quê? Porque se você não vende porque tá com vergonha, você trava o teu dinheiro, você começa a embolar em dívidas, você vai ficar quebrada financeiramente e tem um probleminha que você pode acabar dependente financeiramente de outras pessoas. Então percebe que cada vez que você se coloca numa posição dessas, você vai criando todo um emaranhado que cada vez vai ficando mais difícil de você sair, tá? Eu quero saber se até aqui vocês estão me acompanhando, vocês estão comigo, dá aí algum sinal, um like para eu saber que você está aqui comigo, me acompanhando até aqui e se está fazendo sentido isso que eu estou trazendo como problema, como consequência, para agora a gente falar da solução e já se encaminhar para o fim, porque como eu comentei no início, uma live direta ao ponto, máximo possível para você pegar a mensagem daqui e implementar na tua vida, tá? Então, vamos falar da solução, tá? Então, solução de tudo isso que a gente tá falando. Aí eu te pergunto, você tá com vergonha de vender. E aí eu te pergunto, vergonha paga conta? Vergonha vai deixar teu saldo no banco positivo? Não vai. Não vai. Então, a primeira solução, eu acho que é a gente falar em consciência. É começar a trazer para consciência que essa frase ela pode ser clichê, ela pode ser simples, mas às vezes a gente precisa ouvir o óbvio. Porque se hoje você ainda está numa situação delicada, é porque você não está ouvindo o óbvio, muitas vezes, tá? Então, vergonha não paga conta. Se você continuar se colocando num papel de ai, não sei se eu posso, será, vou incomodar o fulano, vou incomodar o ciclano. Não.
Se você tá com teu amor próprio bem trabalhado, mas tem que ser bem trabalhado, gente, eu não tô falando de meia boca, não. Eu tô até hoje falando, já falei até uma palavra aqui, não tô falando de meia boca, eu estou falando de todas as bocas, de todas as palavras em conjunto. Amor próprio elevadíssimo, autoestima aqui em cima no teto. Autoestima ali em cima no teto, você vai ter o quê? O produto dos deuses, o produto maravilhoso, o produto da vida que resolve o problema da pessoa. O problema que você se propôs sem enganação. Que você realmente, ou você já passou pela experiência e você sabe que aquilo que você vende resolve o problema que você se propõe a resolver, ou você pode até não ter resolvido a tua vida com o que você vende, mas alguma pessoa já passou pelo método, pela experiência que você oferece, pelo treinamento que você oferece, não sei o que você oferece, ou você tá aqui e diz assim, Gabriele, mas eu não ofereço nada, não sei não vendo nada. Comece a pensar. Por que você não vende? Você tem vergonha? Não. Você pode mudar a vida que você vem levando hoje. Você pode ter mais entrada de dinheiro na tua conta todos os meses com a realidade que você tem hoje. Não importa se você estudou alguma coisa exatamente, se você tem uma faculdade, se você tem um curso disso, daquilo. O importa é que você tenha integridade naquilo que você propõe, naquilo que você oferece. E importa se você tem alguma experiência que possa fazer, que você ensinando ou você dando como uma consultoria, que você consiga ajudar em uma transformação que seja na vida de outra pessoa. Isso importa, isso tem que ser de verdade, isso tem que ser íntegro, tá? Então, você hoje tem uma realidade financeira e eu te pergunto, por que você não poderia ter uma realidade financeira pelo menos um nívelzinho acima? Se você não almeja, se você não tem o desejo de ser rica, milionária e tudo mais, se você não tem altos desejos financeiros, tá tudo bem, mas tenha um mínimo de ambição, pelo menos, para que você possa ter uma vida mais confortável e proporcionar ou compartilhar uma vida mais confortável com as pessoas ao teu redor, sem depender de outra pessoa, porque depender de outra pessoa faz com que você pese na vida da outra pessoa. Então, a solução para você que tem vergonha de vender é você começar a entender que vergonha não paga conta e que você ficar dependente e pesando na vida de outra pessoa também não resolve a tua vida e é desagradável para outra pessoa, tá? Então, a solução é realmente você buscar estratégias de você se tornar independente. E percebam que a questão do amor próprio que eu falei é muito importante como solução. É você trabalhar o teu amor próprio, sim senhora, para que você se sinta mais firme e forte para você vender aquilo que você tem. E a maior parte das pessoas aqui podem estar se perguntando e falando assim, mas eu não vendo nada, eu não tenho o que vender. Pense nisso, como eu já disse, vou repetir isso. Porque você tem algo para oferecer para as pessoas que você está deixando guardado e você está sendo egoísta de você não passar isso para as pessoas, tá? Você pode ensinar as coisas para as pessoas. Agora, para isso, você vai precisar, como eu disse, além de aumentar o amor próprio, você vai ter que entender qual é a mentalidade que hoje você tem com relação a vendas. Se você se incomoda desse assunto que eu tô falando aqui, de vender, de ter alguma coisa para vender, já começa que você tem que começar a mudar a tua visão, mudar a tua mentalidade sobre isso. E aí vai entrar um ponto que é o que eu trabalho muito na estruturação emocional para negócios, que é você limpar dores emocionais, questões do passado, de infância, com pai, com mãe, com o que seja que aconteceu lá no teu passado e que hoje vem impedindo que você tenha toda essa firmeza, toda essa força e todo esse alto amor próprio para que você faça negócios, para que você olhe e encare o que você tem como um negócio. Enquanto você não tiver esse olhar, você não vai colher os benefícios.
tá? E quais são os benefícios de você liberar aí essa vergonha de vender? É você começar a entrar no fluxo do dinheiro, você ativar o fluxo do dinheiro, porque você passa a vender mais, você começa a magnetizar o dinheiro na tua vida e começa a atingir toda essa conquista de prosperidade, de fluxo do dinheiro, abrindo portas, abrindo novos caminhos na tua vida, certo? Faz sentido essa conversa aqui? Faz sentido para você? Quero saber, dá uma reaçãozinha aí enquanto eu bebo aqui um gole de água. Então, meus amores, eu quero que vocês pensem sobre tudo isso, tá? Pensem como que você se coloca diante das situações e reflita, faz sentido você ter vergonha? Eu sei que não é uma virada de chave assim, nossa, não faz sentido às vezes sim, uma frase aqui pode realmente te trazer essa consciência, tá? Mas eu quero que realmente você reflita sobre isso, porque você se manter nesse lugar e não fazer nada para sair dessa situação em que você precisa melhorar a tua realidade financeira, não vai resolver a tua vida, tá? E as coisas cada vez vão ficando mais tensas, mais complicadas, tá? Então, se você também quer aproveitar essa semana que a gente está fazendo materialização do dinheiro e você se aprofundar, você entender de forma mais profunda, mais avançada sobre algumas coisas que eu tenho aqui na live pouco tempo, porque é direto ao ponto, então eu tô dando uma pincelada aqui. Então, se você quiser se aprofundar em tudo isso, você pode participar do Materialização do Dinheiro, que é gratuito, tá? E é online. Então, tá acontecendo, você só precisa se inscrever. Na hora que você se inscrever, você já recebe o link da primeira aula. Te convido para você vê-la logo, porque amanhã, quarta-feira, às 9 horas da manhã, vai ser liberada a aula 2, e aí você já assiste também a aula 2, e depois na quinta-feira, às 9 horas, a aula 3, tá bom? Então, é isso que eu queria deixar para vocês, tá? Deixem aqui o comentário que vocês queiram, se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu vou fazer o possível para esse vídeo aqui ficar gravado, e a gente se vê amanhã às 18h30 na nossa próxima live da semana. Fica de olho nos stories que eu vou colocar lá o assunto, tá bom? Me conta depois nos comentários aqui, ou me chama no direct para me dizer se fez sentido isso para você, tá? Isso que a gente conversou aqui hoje, certo? Então é isso, beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de vocês, com muito dinheiro no bolso, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Obrigada pela presença.